Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, vamos falar aí sobre o futuro do Vasco, que foi definido ontem, né? O Vasco vai ter aí 25 dias até a estreia do Campeonato Brasileiro e parece ali que o departamento de futebol já tem um consenso do que deve ser feito aí até essa primeira partida do Vasco aí no torneio nacional. Então a gente vai falar muito sobre isso, uma nova pré-temporada que o Vasco vai fazer já com o local definido aí pela comissão técnica e pelo executivo de futebol Alexandre Matos, e também sobre uma reunião que deve acontecer ainda essa semana com as participações de Alexandre Matos, Ramon e Emiliano Dias e representantes da 777 para poder definir aí o número de contratações que o Vasco vai buscar agora nessa janela de transferências do mês de abril e também na janela de transferências do meio do ano, né, a janela internacional, quando a gente vai ter ali mais mobilidade, né, mais jogadores em término de contrato na Europa, no mundo árabe e também no futebol sul-americano. Então vai ter muito assunto importante para a gente falar no vídeo de hoje. Já quero convidar todos vocês, primeiro, a acompanharem, assistirem o nosso vídeo aqui até o final para ficar por dentro de tudo que a gente vai trazer para vocês. Quero também convidar você vascaíno que ainda não segue a gente, que ainda não está inscrito no nosso canal, para correr lá embaixo, se inscrever, vir fazer parte da nossa família e pedir também a colaboração da galera, né? Peço que vocês não esqueçam, galera, é muito importante que você deixe o joinha, deixe o like aqui para poder ajudar o nosso canal a continuar crescendo, evoluindo e cada vez mais chegando aí à casa dos vascaínos espalhados pelo Brasil inteiro. Combinado? Fechado? E lembrando que o vídeo de hoje é um oferecimento da 1xBet, que é a nossa parceira aqui do canal. Lembrando que a 1xBet, além, né, de sempre estar dando benefícios exclusivos para vocês, a 1xBet, cara, tem aí jogos do mundo inteiro, ao vivo, com imagem. Você pode ir lá assistir essas partidas e todo mundo que é inscrito aqui no canal Mário Coelho Vasco ainda ganha aquele famoso bônus promocional, que é um bônus que chega até R$2.000 para você se divertir, para você poder fazer a sua fezinha em qualquer jogo. Não precisa ser jogo do Vasco, pode ser em qualquer partida. Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro e principalmente campeonatos europeus, né? Geralmente aí Champions League, Europa League. Eu adoro fazer a minha fezinha nessas partidas, então quem quiser, corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link da 1xBet, faça o seu cadastro e não esquece, na hora que você for fazer o seu depósito, use o código promocional Mário Vasco para garantir o bônus aí de até R$2.000. Beleza? Então é isso, vamos falar sobre o futuro do Vasco, né? Após a eliminação do Campeonato Carioca ali que o Vasco teve no último domingo para o Nova Iguaçu, parece que já existe, né, nesse momento um consenso dentro do clube, uma definição dentro do clube que deve ser feito, né? Além de, obviamente, muito trabalho, muita dedicação para corrigir tudo que foi feito de errado nos últimos jogos aí do Vasco, né? Parece que já estão ali definidos os locais onde o Vasco irá fazer esse período de trabalho, né? O Vasco deve ficar um período agora no início no Rio de Janeiro, depois o Vasco deve ficar ali por cerca de 10 dias fazendo uma nova pré-temporada, né? A galera gosta de chamar de intertemporada lá no interior de São Paulo, em Atibaia, velho conhecido. O Vasco já esteve por lá algumas vezes, né? Já fez esse trabalho de preparação para campeonatos brasileiros e até pré-temporadas por lá, um local muito bacana, super aconchegante para os jogadores ali focarem, se dedicarem e poderem, né, dar um pontapé pro início do Campeonato Brasileiro com muito foco, com muita dedicação. Lembrando que a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro vai ser ou no dia 13 ou no dia 14 de abril. O adversário será o Grêmio e o local dessa partida será São Januário, né? Então o Vasco aí nos primeiros 4 jogos do Campeonato Brasileiro, lembrando que nós teremos 3 partidas aqui no Rio de Janeiro. Vamos ter 3 jogos, né, dentro do nosso não do nosso estádio, mas dentro do nosso estado. 2 jogos em São Januário, um jogo no Maracanã contra o Fluminense, que existe a possibilidade de poupar jogadores devido à Libertadores da América. Então o Vasco aí, se Deus quiser, vai começar o Campeonato Brasileiro muito bem. Mas para isso acontecer, né, para o Vasco ter ali um nível maior de competição, um nível técnico mais alto, a tendência é que essa semana seja definido em uma reunião ali quantos jogadores que o Vasco vai tentar contratar agora, nessa janela do mês de abril. Lembrando que essa janela de abril é uma janela doméstica. O Vasco só poderá contratar jogadores que atuam no futebol brasileiro. Pode até ser um estrangeiro, mas tem que estar jogando
aqui no futebol brasileiro. O Ramon Dias, como a gente sabe, né, ele já deu algumas declarações, ele já deixou claro e evidente aí em algumas coletivas de imprensa que ele não está satisfeito, que ele não está contente com o que foi dado a ele nesse início de temporada, né? Lembrando que o Vasco perdeu muitos jogadores do final do ano passado, quando o Vasco consegue aquela fatídica vitória contra o Red Bull e a permanência da Série A, para o time que a gente tem agora. A gente vendeu 2 atletas, Marlon Gomes e Gabriel Peck, perdemos Jair e Paulinho, 2 jogadores que se lesionaram, né, e não vão ter condições de voltar num período curto ou médio, só devem voltar ou no final do ano, ou no começo do ano que vem, e o Vasco não trouxe peças de reposição à altura ou melhor do que os jogadores que a gente perdeu. A grande verdade é essa, o grande reforço do Vasco nessa temporada de 2024 até o momento vem sendo o Dimitri Payet, que é um jogador que já estava no elenco e conseguiu agora, nesse início de ano, né, realmente mostrar todo o seu valor, todo o seu futebol aí que a gente esperava dele desde o ano passado. Então, com isso, né, o Ramon segue insatisfeito. Ele pediu alguns jogadores, como Gustavo Cuéllar, deram a ele o Sforza, nada contra o Sforza, mas o pedido do treinador não foi aceito. Mesma coisa em relação ao atacante André Silva, foi um pedido do Ramon. O que aconteceu? O jogador foi parar no São Paulo, o Vasco teve que trazer o Cleiton, nada contra o Cleiton também, acho que é um jogador que pode somar, mas cara, com isso, o treinador vai se irritando, o treinador vai criando birra em relação à empresa 777, que não atende aí os pedidos do treinador, e acho que essa reunião pode ser um divisor de águas, né? Esse encontro aí entre os executivos da 777, Alexandre Matos e principalmente Ramon e Emiliano, pode aí definir se o Ramon vai ter permanência, se ele vai continuar no Vasco, se ele vai dar sequência ao trabalho ou se no meio do ano ele pode aí tentar seguir um outro rumo. Eu torço para que ele fique, sou fã do treinador, acho que é um cara muito dedicado, muito experiente, que com o material humano, com jogadores de qualidade, tem tudo para fazer um grande trabalho de médio a longo prazo no Vasco. E aí fica a dúvida, né? Quantos jogadores será que o Vasco precisa? Eu acredito que precisa no mínimo de 4 contratações, um primeiro volante e um atacante de lado de campo titulares e também mais um jogador para substituir o Paulinho, um jogador de intensidade, um jogador de velocidade, de marcação e obviamente um reserva para o Dimitri Payet. Mas pelo que a gente ficou sabendo inicialmente, o pedido do Ramon são 3 jogadores, ele quer 2 titulares, um primeiro volante e esse atacante de lado de campo, e ele gostaria também de contar com meia reserva para o Payet. Esses seriam ali os pedidos do Ramon, inclusive um desses jogadores, né, para uma dessas posições, segundo o próprio Ramon, já teria o ok, já teria o aval da empresa americana para que ele fosse contratado. A gente exatamente não sabe quem é o jogador, a tendência é que nos próximos dias, nas próximas semanas, a gente comece aí a saber quais são os atletas que o Vasco vai buscar aí nessa próxima janela, mas o certo é, o Vasco precisa de contratações. Não dá pra gente ir pro Campeonato Brasileiro com o que a gente tem no momento, senão a gente vai sofrer, senão a gente vai passar perrengue e obviamente o torcedor mais uma vez vai ficar chateado com o desempenho do time no Campeonato Brasileiro. Então, semana muito importante, semana de definições, semana aí que o Vasco com certeza pode dar uma guinada nesse momento estranho que o clube vive aí internamente, com um certo, não é um conflito, mas com um certo aí desinteresse, né, da 777 em satisfazer os pedidos aí do Ramon e do Emiliano Dias. Beleza, galera? Então é basicamente isso. Peço para você não esquecer de deixar o like no vídeo, se inscrever no nosso canal se você não está inscrito. A gente volta hoje às 4 da tarde com o nosso segundo boletim informativo do Vasco e hoje às 8h30 da noite estaremos ao vivo aqui com vocês para fazer aquela resenha, responder perguntas e trazer mais notícias do nosso Vascão. Um abraço, tamo junto!